os meninos bom novo hoje aí na rua, pra lá e pra cá, que corre pelo sério. Vou até logar um negócio com o Marcos. Se bem permitido. Claro. Aqui nós estamos no podcast A Voz Que Pode e a voz que pode é sua. E o Júnior, além de ser nosso amigo, é um professor, né? Professor Júnior. Professor Júnior. Eu morei na Zona Norte muito tempo, conheci a Zona Norte, cheguei aqui com 10 anos. E de uma época que eu percebo que, por mais que muitas coisas vieram para cá, né, assim, shoppings, a infraestrutura urbana melhorou bastante, ainda há áreas para grandes shows de grandes nomes ainda não existem. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o Roberto Carlos, por exemplo, dia 2 de dezembro, é aniversário de Araçatuba, que é a cidade que eu moro, está programado um show do Roberto Carlos lá. Todos os atores famosos na sua agenda pela excursão pelo Brasil, eles colocam Araçatuba, ou Presidente Prudente, ou Rio Preto na sua agenda. Então, lá nós já recebemos todos os grandes atores, todos os grandes shows são recebidos lá. Se você pegar a Zona Norte como um todo, aí de Perus, aí do Chaves, nós estamos falando aí do universo aí de mais de 2 milhões de habitantes, 3 milhões de habitantes. O Roberto Carlos nunca veio cantar nesse Sempre esquecido, né? Você não tem uma casa de show ou de espetáculo que consiga receber um show desse tamanho, né? Então, até há pouco tempo atrás, um menino de Perus que arrumasse uma namorada, ele tinha que, se ele quisesse levar no cinema, tinha que ir no centro. Atravessar a cidade, atravessar a ponte. Então, como é que pode, assim, você tem só a sua subprefeitura de Jaçanã também, né? Quando teve os processos de divisão das subprefeituras, eu participei ativamente, eu trabalhava na gestão na época. Sim. E havia um debate muito forte sobre como fazer a configuração dessas subprefeituras. Porque você tinha bairros mais de classe média e bairros mais periféricos. Então se faria uma subprefeitura só com 2 bairros periféricos, com a mesma característica, ou se misturaria. Né? Então, por exemplo, na que eu trabalhava, por exemplo, que era a Freguesia do Ó, a minha tese era que ficasse Freguesia do Ó, Cachoeirinha e Brasilândia. Sim. Porque eram dois distritos com o mesmo perfil. E aí ficaria mais fácil de você direcionar recursos e fazer projetos. E a ideia seria uma sub só, para esse território todo. Aí teve, a tese que venceu foi fazer um outro recorte geográfico que ficou Freguesia do Ó e Brasilândia. Né? Então você tem lá a Freguesia do Ó, um bairro de classe média, né? E a Brasilândia, um bairro mais periférico. Né? Aqui ficou... Jaçanã e Jaçanã Tremembé. Jaçanã e Tremembé. O Tremembé quase que é o mesmo perfil, né? Exatamente. Então, mas o fato é que nós estamos falando que cada subprefeitura dessa é maior do que a maioria das cidades do interior e do Brasil. Mas professor, e não tem o olhar, né, do administrador público que deveria, né? Abandonada, né? Na realidade, presidente, o que acontece? O professor tem toda a razão no que ele está falando. Eu trabalhei como supervisor de cultura da Freguesia Brasilândia e eu consegui atuar na cidade inteira. Salve Periférico na época, o Sensação fez muito parte desse projeto. Eles tocavam em todos os lugares da Zona Norte. Eu não sei nem como eu cheguei a você. No Salve Periférico fazendo show, eu não sei. Então, para você ver... Pelo camisa, não foi? Não, para você ver como é eclético... Não lembro. Tanta coisa. Você vê como é que é eclético o negócio e cai no que você falou. Nós tínhamos projetos dentro da subprefeitura que nós atuávamos mais do que a Secretaria de Cultura. Porque a Secretaria de Cultura, por não ter recurso, por reclamar que não tem verba, que é muito escasso qualquer tipo de emenda, eles não fazem. E os supervisores de cultura, eles ficam desassistidos, eles ficam sem esse recurso para poder trabalhar. Você vai na subprefeitura do Jaçanã, não tem recurso lá para trabalhar a cultura. Então, se a pessoa não arregaçar a manga e ela não for ela mesma para cima e correr atrás de parceiros, que aí cai no que o próprio Nilton acabou de falar, de parcerias privadas, não vai acontecer nada. Fizemos bastante show, né, nesse nível aí, Raça Negra, Belo, shows de grande porte, mas através do quê? Do nosso conhecimento com essa própria parceria privada. Porque se a gente depender da prefeitura, vocês tiram base a virada cultural. A virada cultural foi muito bonita para quem tem um poder aquisitivo legal. No Fundão não teve nada. Não chegou. Elisa Maria, Peri, Damasceno, não chegou nada. No Jaçanã também não chegou nada. Então vai ficar muito bonito falar da cidade, da secretaria que trabalha, que atua, sem atuar. Sem essa atuação onde precisa mesmo. E aí, Belo, você agora é um grande
na realidade, pra gente, você é um locutor aí da voz do Salve Periférico dentro da periferia do Jaçanã Tremembé. E você agora tem essa missão como gestor, sim, de estar lá trabalhando e fazendo ecoar a voz das comunidades lá na periferia sua lá. Eu até estou muito contente pelo apoio do Salve Periférico, que dá essa força para a gente do Jaçanã, porque é difícil, como não vem o recurso da cultura, a gente fica de mãos atadas lá, mas graças a Deus, com o Salve Periférico dando esse apoio, a gente está conseguindo fazer bastante coisa lá na região do Jaçanã e Tremembé. É isso aí. Temos uma programação, né, presidente? Até você ia falar um pouco disso, uma programação que o Salve tem, que tá criando aí junto com o professor Júnior, aí, com o Newton, né? Tem alguma coisa que vai surgir aí. O que é importante frisar, o presidente, com a vinda do Newton é um amigo aí que a vida nos deu, né? Um filósofo, ele é muito educado, assim como o professor Júnior também. São pessoas aí, gentlemen da periferia, vamos se chamar assim, né? O Newton, ele tem um expert aí em projetos sociais, está somando com o Salve Periférico no sentido de juntos construirmos os projetos para desburocratizar essa dificuldade que se tem da prefeitura. O que acontece? A prefeitura e os governos em geral, federal e estadual também. Hoje temos na prateleira produtos de prateleira e uma grande burocracia para a sociedade acessar e levar aquilo para dentro da comunidade. E pior, ele vem, um exemplo assim, fechado, lacrado, duro, que você não tem uma flexibilidade para levar para aquela comunidade o que realmente aquela comunidade precisa. Um exemplo, foi citado aqui, Perus e Jaçanã Tremembé, que é o extremo. A necessidade de Perus não é a necessidade de Jaçanã. E a recíproca é verdadeira. Quem sabe o que precisa lá naquela comunidade é quem está lá. Então, com a vinda dos professores aqui, desses experts que vão nos auxiliar no Salve Periférico, a proposta nossa é desenvolver projetos sociais que atendam realmente aquela comunidade e levar aquilo para o governo, ou seja, nós vamos inverter a fase. Ao invés de acessar uma coisa de prateleira, nós vamos desenvolver o que realmente a sociedade precisa, apresentar para o governo, e aí sim o governo vai atender de verdade quem precisa, porque a forma que se tem hoje, a trava que se tem, a sociedade não consegue acessar esses produtos que hoje estão aí parados, e fica naquela que o Cogumelo bem disse aqui. A Secretaria de Cultura não destina para o Jaçanã o que o Jaçanã precisa, porque ela não procura saber lá na ponta, na sociedade, com a liderança local, o que precisa para aquela... E aí isso tem a ver com esse comentário do Guilherme em relação às dificuldades de mobilidade, tem minúcias, né? Tem alguns refinamentos de informação que só quem vive ali no seu dia a dia sabe qual é a sua necessidade. A outra coisa é que é a definição de prioridades, né? Quem é que sabe o que precisa mais para esse momento é quem está lá no seu dia a dia necessitando, né? Então você tem a demanda da mãe com seus filhos, tem a questão do emprego, e tem todo o conjunto de problemas que às vezes um é que gera outro, né? Então quem está lá no dia a dia é que vai saber dizer qual é a prioridade, porque às vezes você atacando um determinado tipo de problema primeiro, você resolve outros, né? E aí, falando um pouco mais específico nisso que você pontuou agora, Luiz, em relação a planejamento, a organização das bases sociais, a organização a partir da entidade, eu diria assim, uma vez que a informação precisa chegar e ela precisa ser qualificada, a gente tem que buscar mais instrumentos, buscar parcerias, então não agir isoladamente, porque existe um certo privilégio para quem tem informação. E aí fica fácil a gente questionar, por exemplo, o seguinte, por que naquela base, naquele território que tem uma demanda social tão forte, o recurso não chega? Por que nós não temos equipamentos públicos de cultura, lazer, coisas que poderiam fortalecer culturalmente, melhorar o nosso convívio?
praças públicas, equipamentos de esportes e tudo mais, e a gente tem que se deslocar para outras áreas da cidade para acessar um serviço que é subutilizado em outros lugares muitas vezes. É justamente por isso, por falta de informação, falta de planejamento integrado, participativo. Então a gente não pode permitir com que só o governo decida sobre essas coisas. Por isso a importância de nós estarmos organizados. Conhecimento técnico, e aí muitas vezes a gente tem que buscar apoios externos para fazer coisas desse tipo, porque a gente sabe fazer, a gente sabe realizar coisas, mas muitas vezes falta... Não é tão simples, né? Alguma base técnica. Então buscar parcerias com universidades, buscar parceria com outros institutos que já estão avançados em outros aspectos. A gente não precisa saber de tudo, mas a gente tem que saber construir relações. Isso que é fundamental. E aí nesse sentido que eu vejo o Salve Periférico como algo que possa ser uma referência para outros fazeres. Então você tem várias iniciativas e você precisa ter uma referência onde você possa refinar as suas práticas, buscar informações, filtrar essas informações, organizar as demandas e fazer chegar no poder público de uma maneira que também o poder público compreenda e reconheça a força que está por trás, né? É o que o Júnior falou da moradia, né, Júnior? Mesma coisa. Evidentemente o planejamento é feito sem a atuação da pessoa que sabe, que conhece, que mora lá, que vive lá. E eles escolhem, né? Na realidade não era de via de fato como deveria ser feito, né? É o que a gente falou aqui, né, Júnior? A gente se não se organizar aí para a luta, né? A gente não consegue não alcançar praticamente nada. A gente falou da conquista do mutirão, mas tem aquela outra passagem, Júnior, que você vai lembrar, que na UMM, como que funcionava nosso movimento aqui, que eu militava, aí depois se apaixonei pelo professor e fomos militar junto na moradia. Aí ficamos um tempo casados lá, depois separamos, né, Júnior? E vocês sempre foram também do lado mais esquerda, né? Pelo jeito. A gente estava lá no PT mesmo, lá. Luta, né? Porque a gente não visa cor de bandeira partidária. O que a gente visa é o que o povo precisa. O que o povo precisa, independente de cor de bandeira partidária, vamos fazer, vamos ajudar. Esse é o nosso perfil. E aí a gente estava lá com o pessoal da UMM lá e nós com a nossa MP, né, Júnior? E decidimos que ia fazer uma ocupação simultânea de 12es prédios ao mesmo tempo, no mesmo dia, na mesma hora. Você lembra até da data? Mas não onde era isso aí? Mas era na área central que vocês iam ocupar? Tudo. Vixe. E o abacaxi ficou para nós, né, Júnior? Foi o Tribunal Regional do Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho, onde era o prédio do TRT. Havia uma polêmica na época, ali na Marquês de São Vicente. E o Nicolau estava roubando, né? Tinha o... Polêmica não, estava roubando mesmo. Estava roubando, tinha um muito. roubando o prédio. E aí, naquela noite... Vou tirar a blusa, que atrás em 99. Vamos aproveitar o mesmo foi caminho. uma estratégia da UMM, então, com forma de pressão, de luta, né? Fazer ocupações simultâneas em vários locais da cidade. O TRT estava no nosso território. Aí nós fomos lá ocupar o TRT, junto com o pessoal lá da Zona Oeste. Foi um evento... Eu saí ao vivo no Ratinho, então você imagina isso em 99. Saiu em todos os jornais, né? Deu os jornais, né? Você tem? Você chegou a guardar aqueles jornais? Procura aí em casa, tem bastante coisa lá em casa. Mas como é que era isso? Vocês se reuniam tudo no lugar e falavam, ó, vamos sair, 20 vai para um prédio, 20 vai para o outro. Pra você entender, a UMM, o Júnior sabe bem, a UMM é como se fosse uma federação de entidades, de movimentos sociais. Então tá lá a Associação dos Cortiços do Centro, a Associação dos Moradores da Vila Albertina, a Associação por Moradia Popular da Zona Sul. Oeste, Zona Sul. Todo mundo lá. E a UMM era como se fosse uma pirâmide, tá no topo, porque ela só organizava isso aí. Aí se reunimos todo mundo, tinha um plenário lá, auditório, vamos ocupar. Zona Norte ficou com a cereja do bolo, que era CRT no nosso território, tivemos foi que uma coisa ocupar muito acertada. Porque deu seis ônibus, né? Fomos em 6 ônibus. Deu muita De mídia. madrugada. Ajudou muito no processo de negociação, né? Porque deu muito, balançou, né? E foi um processo bem... E o principal é que teve conquista, né? A partir dali, o governo retomou as negociações. O nome Lalau a gente organizou um forró um dia lá,
e colocamos assim, ó, hoje vai ter o forró do Lalá. Festa junina, era festa de fogueira, fizemos uma fogueira. Aí a imprensa passou chamando de forró de virou Lalá. Lalá, virou A Lalá. partir, é, Fogueira do Lau-Lau, Nicolau Lau-Lau. Aí virou o Lalá, por causa dessa ocupação nossa. Até música. Construímos no Joga é, Rural hoje. Zero música. Aí Pô, o boa pessoal conversa, mexe boa no Joga nervosa. Rural. O Joga Rural, então o Joga Rural, por exemplo, hoje, né, que é um... Minha irmã mora lá, você tem... Eu tenho minha sogra. Mora lá. Minha sogra mora lá. Que é um empreendimento muito bonito lá, foi uma conquista desse processo movimento. de 93, de 99. Então, para você... E depois o movimento continuou, né, com a presença do Cido, né, e com outras pessoas. Já assinou os convênios, está construindo lá num lugar chamado Ricardo Jafé, um empreendimento também bem grande, junto com outras associações. Então é uma luta que eu convido a todo mundo, né, que tem essa mesma necessidade que a gente teve de ter uma casa, Se uma organizar moradia. e- Se organizar. É uma coisa que o Salve Periférico pode fazer. Isso Ótimo, a gente ótimo. tem conhecimento para poder... Tem um know-how. para subsidiar em relação a isso. Eu recomendo. né? São Como pessoas começar a sérias. montar os São grupos, pessoas sérias. como identificar aquelas pessoas que têm disposição para fazer uma luta, porque é uma luta que ela não vai assim, acabar agora. não começa, não vou fazer Não um é grupo fácil. hoje e amanhã tem a moradia. É uma luta, né, que você vai fazer, então você tem que ter pessoas que têm essa vontade. Até nessa linha que não é de hoje para amanhã, É. nós achamos que ia ficar lá no TRT uma semana. Mas vamos ocupar uma semana, vai dar resultado. Vamos sair todo mundo bonito. O que aconteceu? 45 dias, presidente. Nossa Senhora. E o povo querendo ir embora. Por Sem quê? iluminação, sem nada, nada. Não, que a gente ocupou. Era uma obra que tinha sido embargada por conta da roubalheira. Aí nós abrimos um almoxerifado, só tinha louça, fogão, né? E um pouco de louça lá, colchão dos peão. Aí entramos, o pessoal limpou lá, até o coitado do Paulo pegou sarna de rato lá, lembra? verdade. Sarna de rato. Caramba, sarna de rato. Era um prédio abandonado, Era um prédio bem abandonado. Quando eu lá, você deixou lá pra tem vocês a sarna do rato. Essa é uma leptospirose, tem sarna também, um ser vivo. E aí o que acontecia? O pessoal teve que dormir lá, porque se sair esvazia o movimento, e cozinhar lá e a comida acabou. Aí nós fizemos um movimento com os pirueiros, lembra da época? Pedindo comida não perecível para cozinhar e ficamos 45 dias lá. Até nós dormimos lá uns dias lá. Viu? Teve ocupação também, tinha uns empreendimentos, acho que era da CDH, que estavam meio parados lá no sítio de Araguá, o pessoal ocupou também. E teve um prédio também aqui em Santana, não sei se você vai lembrar, ali no fim atrás do Horto Florestal, tinha um prédio que ele estava irregular, construído num bico de praça. Eu não sei como conseguiram No regularizar. posto do Roberto Carlos. Isso. Sabe aquele posto do Roberto Carlos tem um prédiozinho ali? Sei. Aquele prédio ele ocupou metade de uma praça e agora estão morando E foi a lá. nossa ocupação que desencadeou o projeto. Pra regularizar. Você não teve uma ocupação Tava lá abandonado. também, foi um processo. Então, assim, é claro que a gente não tem a ocupação, isso é até importante você falar assim, a ocupação é uma ferramenta de luta, mas que ela precisa ser feita no momento correto. A gente recorreu De à forma ocupação organizada. de forma organizada, porque havia uma trava nas negociações. Né? A gente procura identificar as pessoas e fazer as reuniões do ponto de vista de que construir um projeto, discutir o tamanho da casa, o material que vai usar, preparar as famílias e sensibilizar o governo para isso. Agora, quando as coisas se estendem demais E o governo não dá atenção, vai ter que ir para a rua. você sabe que tem um recurso, por exemplo, o governo do estado tem não é uma lei, mas havia uma dinâmica que 2% do orçamento do estado, que não é pouco dinheiro, o estado de São Paulo é o mais rico da nação, se fosse um país, seria uma França. Não estou defendendo que o estado de São Paulo seja um Claro. mas estou dizendo assim, que se você pegar só o orçamento do estado de Tem São uma Paulo, autonomia né? forte econômica. então tem dinheiro para Esse. patrocinar políticas públicas eficientes. Então, houve até um debate agora recente de se extinguir a CDHU, que seria um Absurdo. um absurdo, de frente à necessidade habitacional que o Estado Até ainda hoje está tem. havendo ocupações que o Sim, povo está sem casa. Justamente. E a CDH ela não precisa só trabalhar na construção de moradias novas. Naquela linha que nós estávamos falando, vamos supor, da regularização fundiária de bairros, né, na reforma urbana de bairros que precisam
fazer regulação do lote e melhoria das condições das casas, a CDH agora tem política para isso também. O Salve pode aproveitar o professor e montar uma comissão para também tratar desse momento, porque é uma coisa muito complexa discutir habitação na cidade de São Paulo, porém ajudar a organizar alguns movimentos, que eu acho muito bacana a gente tentar fazer essa conciliação, porque o pessoal nos procura muito, viu, presidente? E uma coisa, Júnior, talvez você consiga ter essa informação mais precisa. Uma coisa que eu sempre pensei, e desde quando a gente até trabalhou aí para marcas, quando a gente apresentou esse pensamento, mas o pessoal não tem dificuldade ou não quer, não sei porquê. Se você pega aí São Paulo, capital e Grande São Paulo, se bobear aí tem mais de quase 200 prédios aí abandonados aí sem... E o cara não tem nem como pagar isso aí para a prefeitura. E aí, se você pega esses prédios, traz, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, e aí bem pensado para você fazer como se fosse um carrossel, trazendo essas pessoas para morar dentro desses prédios, em região mais centralizada, que tem essa infraestrutura. E aí, naquela comunidade que você, e aí sobretudo uma comunidade que precisa mesmo desocupar por N motivos, ou porque foi mal planejada a ocupação, ou por que quer que seja, você tirou dali, você abre espaço para você construir ali um prédio. E aí depois você vai, porque hoje a comunidade, como a gente estava falando aqui, a grande maioria, sobretudo da Zona Norte, né, é um morro que fica lá as casas penduradas, correndo N riscos. Tragédia anunciada. E não tem acesso, né? Aqueles becos, não tem acesso. E a gente precisa, é um problema, mas dinheiro tem, falta talvez um convênio entre município e governo do estado, e até o governo federal, e pôr a mão e resolver, né? Acho que tem solução e boa parte já está construída, né? Que esses prédios que estão abandonados aí. E hoje existe muito, assim, tanto na vista do pessoal que discute planejamento urbano, mesmo nas questões relacionadas às modalidades técnicas de construção, né, que uma coisa que modernizou bastante também, porque em função dessa característica da Zona Norte, assim, de ser uma região de muitos morros e de muitos córregos também, porque toda a água que vem da serra, muitas vezes você tem alagamento na Zona Norte, não é porque choveu aqui, choveu lá na serra, e veio para cá. A água chega, aqui não dá conta. E aí não dá conta. Né? Então, e você tem muitos córregos que foram ocupados, né, ou canalizados, e aí a vazão hoje não suporta mais o volume de água. Então a habitação aqui na Zona Norte, ela tem um custo diferente de outros locais por causa dessa questão geográfica. Então isso também tem que ser posto, né, nas questões de planejamento. Né? As vias não comportam os carros também. As questões de vias. 4, 5 vias para todo mundo. E professor, assim, dentro do que você está falando aí, a gente vamos até depois fazer um podcast para tratar com alguns líderes comunitários sobre habitação. E o desafio é bom você estar presente para você falar. Polemizando um pouco, assim, em termos de ocupação. Tem gente que ocupa e diz que invadiu e que tomou o espaço particular da pessoa, ou até em órgão público. O que você, orienta essas células que se reorganizam para fazer esse tipo de coisa, se isso aí é legal, se não é? A gente já sabe que ocupou, não é legal, porque não era dele. Temos alguma regra para isso? Como é? Tem assim, na legislação brasileira tem previsto já, a lei de uso capião, né? Que é uma lei que permite que áreas que estejam, não área pública, para a área pública, a lei de uso capião não permite. Não se aplica. Não se aplica, tá? Então tem que ser bem claro. Então, a área pública está fora desse... Pode estar 50 anos lá que vai sair. Mas aí você tem toda uma legislação que trata do que significa um abandono de uma área, quanto tempo você precisa estar provar que você tem domínio daquele território, né? Ou daquele pedaço, perdão. Isso falando do ponto de vista individual, tá? Então, agora, do ponto de vista coletivo, é muito comum você ter áreas na cidade que estão ali só praticando a especulação imobiliária. E aí é uma questão de justiça social, porque na nossa Constituição diz que a propriedade privada ela tem que cumprir uma função social, né?
Então, se a partir do momento, se eu tenho uma área, essa área está produtiva, ela é uma área intocável. Ela está gerando emprego, ela está gerando renda, ela está gerando economia. Agora, eu compro um terreno do lado do seu terreno e eu fico esperando você edificar para o meu terreno valorizar. É verdade, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, aí você, Parado, quer dizer, né? aí você vai lá, constrói com muito sacrifício, lá, e aí eu que vou ganhar dinheiro, porque o meu terreno é que vai valorizar. Então assim, então a especulação imobiliária, isso é uma questão no mundo inteiro. O mundo inteiro tem, as grandes cidades do mundo sofrem com esse problema, né? E São Paulo teve essa característica, né? De você ficou esses bolsões para especulação imobiliária, então o cara põe a casa do pobre lá longe, que é para esse meio aqui. Você tem o sentimento de verticalização da cidade, professor? Isso é necessário, né? Por uma cidade mais eficiente é da verticalização, sem adensamento, isso que eu preciso entender o que o Guilherme falou. Então, vamos supor, eu tenho aqui, eu preciso, porque eu conheci os dois lados da história. Eu fui de movimento de moradia e movimento social há muitos anos em São Paulo, Esteve na gestão. mas eu também fui gestor. Exatamente. Então, eu posso aqui relatar um caso que a gente tinha, por exemplo, no terreno, era um terreno ali na beira da Marginal Tietê, chamava terreno do Minas Gás. Minas Gás, a gente conhece lá, Então, Minas Gás. aí o que acontece? Era uma área que estava destinada para um programa habitacional para tirar as pessoas que ficavam ali no bairro do Limão, onde tinha a Danúbio. Isso. Ali o que acontecia? Ali aquela região toda enchia não porque a água não chegava, porque o Tietê transbordava, é porque a água não chegava no Tietê. Então a gente tinha um projeto lá para retirar as pessoas que estavam sobre o córrego, Fazer o acesso da água. para poder viabilizar o acesso da água e transportar essas pessoas para o terreno do Minas Gás de forma verticalizada. Só que aconteceu o seguinte, enquanto a gente negociava todo esse processo, outras pessoas ocupavam a área. o terreno do Minas Gás. Aí a gente, enquanto governo, enquanto então, era uma Construído a 4 mãos. isso, era uma articulação. Só que todo dia tinha alguém tentando construir naquela área lá, e aí se a gente permitisse, a gente não resolveria nenhum dos problemas. Então isso foi um processo de vivência minha muito forte, porque pensa, uma pessoa com a história da moradia que a gente tinha, você acha que você não vai ter sensibilidade de ver que tem alguém ali tentando ocupar uma área, porque ela também precisa? Você já teve do lado de lá. Então era uma situação de bastante dificuldade, né? Mas a gente tinha essa convicção, não, mas eu estou fazendo isso por quê? Porque tem famílias que estão sobre um córrego, esse córrego alaga, e quando alaga não só prejudica essas famílias, mas prejudica todo o contexto urbano, e se eu consigo reservar esse terreno para tirar essas famílias, eu estou resolvendo dois problemas importantes daquela comunidade, né? Então isso aconteceu. Agora, a ocupação do ponto de vista, ela aconteceu também, desculpa, Nilton, acho que o Nilton, em função da ausência de política pública. Então, quando o Estado não está presente, né, as pessoas foram construindo. Eu queria até, o presidente, falar uma coisa assim, que eu vim na cabeça para falar isso, acabei esquecendo, Nilton. Daquela brincadeira de dar um salve, né, assim, a gente tem que ser grato assim, a todos aqueles líderes comunitários, desde aquele cara que organizava um time de futebol, aquele que organizava um show, aquele que treinava a molecada para capoeira, que treinava o pessoal no jiu-jitsu. Eu tinha um senhor da escola, eu estudava numa escola longe, e a gente tinha que passar numa pinguela, e tinha um senhor que a função dele, assim, a contribuição social dele era atravessar ajudar as crianças a atravessar a pinguela. Então, parece que não é nada, mas é muito. Então, um gesto. Então aí naquele esgoto, né? Esse trabalho social, assim, que essa multidão de paulistanos valorosos contribuíram para essa cidade. Então, assim, eu acho que o Salve Periférico tem toda a possibilidade de reencontrar essas pessoas. Sabe? Desde aquela senhora aquele senhor que montou o primeiro comércio no lar, mas que vendia da caderneta para todo mundo e ajudava todo mundo e não ia lá aviltar ninguém na porta de casa cobrando. Aquele motorista, eu lembro de motorista de ônibus, nossa, mesmo sabendo que corria perigo de às vezes deixar a gente descer pela porta de trás, mas por conhecer a gente... Ser mandado embora, não dava carona. Mas ele o cara não tinha dinheiro para pagar. Ajudava. Então, assim... Você era mais pirueiro que fazia, mas essa parte era nós que carregava você de graça. Então esse movimento de solidariedade que sempre existiu na periferia. Eu acho que temos que valorizar, e o Nilton pode falar bem disso também, Nilton, em relação a essas pessoas que são figuras importantes dentro da sociedade, principalmente dentro da periferia, mas eles têm às vezes uma falta de conhecimento e orientação na maneira de se organizar, de montar a sua associação, qual a documentação,
qual que é o caminho. Quando fala de associação, tem cara que também vê cifrão. Ele acha que se ele montar a associação amanhã, ele já vai Tá ficar rico. rico. Ele acha que a associação rico de dá problema. riqueza. Tá rico de problema. Você podia falar um pouco disso Trabalho, é também. verdade. Então, de fato, para tudo isso que foi discutido, né, a gente vê uma certa complexidade e aí fica evidente a importância de as ações serem articuladas. Então não dá para fazer as coisas assim de forma aleatória. Sim. E cada um faz do seu jeito. E aí dentro disso que você coloca agora, Luizinho, em relação a essas questões são mais burocráticas. Porque a gente tem o ímpeto, né, a vontade de fazer, a gente vê o problema, a gente já quer sair resolvendo, a gente quer levar no grito, mas tem uma barreira que é uma barreira burocrática. E por uma razão. Essas questões aí, que lidam com orçamento, dinheiro público e tudo mais, investimentos, o dinheiro é único. E aí tem disputa. Então, quando a gente fala de orçamento público, a gente está falando de um dinheiro que é, em tese, para cobrir as demandas de todos. No entanto, como a informação chega de maneira precária para quem está na periferia da organização da sociedade, só sobra migalhas, né? Então, o que está faltando para nós que estamos desse outro lado de cá? Primeiro, assimilar, conhecer melhor quais são as exigências, as barreiras burocráticas e não adianta a gente querer brigar contra elas. É melhor a gente entender como elas funcionam, a gente se qualificar e buscar caminhos, somando forças, cada um com a sua inteligência, a sua expertise, para a gente dar conta disso. Então, nesse sentido, isso que você me pergunta agora em relação a essas questões de formalização de entidades e tudo mais, não adianta a gente querer contrariar as regras. Então, tem lá, o edital para você concorrer a um projeto exige que você esteja com tais e tais situações regularizadas, então corre atrás e resolva isso. Não dá para deixar para trás. E não dá também, quando você assume um projeto, você usar o dinheiro do projeto do jeito que você bem entende. Você tem que seguir exatamente aquilo que foi pactuado com o poder público. Sob pena de responder civil e criminalmente. Exatamente. E entre as consequências está também o fato de você ser inviabilizado. O seu trabalho, às vezes, é importante, no entanto, você não consegue participar de concorrências públicas, de projetos e tudo mais. Então é importante não negligenciar isso, né, não deixar de dar conta das burocracias, estar com a sua situação sempre regularizada e somar esforços. E uma reflexão, talvez assim, para somar com essas conjunto de questões, eu diria assim, os direitos, se a gente for considerar assim, os direitos são iguais e é por isso que a gente está discutindo isso aqui agora. Então tem fatores constitucionais, direito à saúde, educação, moradia, etc. No entanto, o acesso é desigual. Então o que nós estamos discutindo aqui hoje, quando a gente fala de políticas públicas, que se traduz basicamente nesse sentido. O que são as políticas públicas? Nada mais do que um conjunto de formulações e de regras para estabelecer um caráter de igualdade ao acesso a esses direitos. Então, quando a gente discute direito à moradia, não seria necessário a gente discutir políticas públicas se todos tivessem moradia digna. Realmente. O transporte, a saúde, etc. No entanto, as políticas públicas elas se propõem a corrigir as distorções. E aí fica fácil dessa maneira a gente entender por que é importante a sociedade se organizar e estabelecer quais são as suas demandas e levar para o poder público e dizer assim, a nossa necessidade se concretiza se for desta maneira. Não adianta o poder público dizer isso daqui é o que sobrou e pega para vocês. Inventar uma modinha. Uma regra. Esse é o grande problema, né? O administrador público viaja e vem com modinha que não se aplica. Então o Guilherme está correto quando ele fala que nós é que temos que apresentar. Não pegar lá umas caixinhas já prontas e dizer, olha, isso daqui vai para A, B ou C. Nós vamos fazer o movimento contrário, né? Então nós vamos construir, a partir do nosso discurso, a partir do nosso diálogo, do nosso entrosamento comunitário, formular as nossas demandas, organizá-las, dar o nosso enquadramento
olhar para a legislação, olhar para esse conjunto de regras, olhar para a burocracia e dizer, ó, nós queremos isso. É isso aí. Bom, Gubero, você, antes da gente ter as nossas considerações aí finais, eu queria que você falasse aqui para o nosso professor, para o Nilton, para o presidente Guilherme, qual que é o sentimento que você tem como gestor na subprefeitura dessa parte de organização das associações, se elas chegam quando pedem um evento, uma ação, se elas chegam documentadas, se elas chegam organizadas, assim como ele falou que o movimento de moradia tinha que se organizar para pleitear isso. Eu sei que você faz ações na rua, você faz vários fechamentos de rua para alguns pleitos de religiosos e tudo mais. A gente quer entender se isso está sendo feito, se as associações estão corretas com a documentação, ou se não tem esse... Não, sim. Quando eles passam lá para fechar um evento, a gente dá um requerimento de evento para eles. E no requerimento está tudo escrito lá, o que eles têm que trazer. E sempre traz tudo certinho, a gente abre na máquina e damos para cima lá e volta para mim, para eles terem uma segurança que vai estar tudo certo. Mas eles fazem sempre com a mesma entidade ou são várias entidades naquele território, dentro do mapeamento? Não, são várias entidades diferentes, com certeza. E vocês fazem lá pelo CNPJ da entidade ou pela burocracia da quantidade de documento? Porque a gente sabe muito bem que dentro de subprefeitura, você que trabalhou, você sabe muito bem que eles pedem laudo de bombeiro, RT... É mais estatuto, né? É mais estatuto que eles pedem, né? Estatuto certinho. Tem estatuto. É isso, com certeza. Quando são eventos maiores, desculpa, assim, você tem a questão de bombeiro, segurança, banheiro químico, questões relacionadas ao viário, né? Questões relacionadas a se usar fonte de energia elétrica, tem que ter um responsável técnico lá que vai assinar o termo e às vezes... não chegou esse evento. Desse porte não chegou. Então por isso que... Trabalhando para isso. A minha pergunta é em cima disso. A minha pergunta é em cima disso. Eu quero saber se tem alguém capacitado nesse local já para fazer um evento de grande porte. Que aí cai muito na fala do Nilton. A hora que chegar e falar, o documento não é isso aí, estatuteado. Documentos são outros. É que infelizmente, né, isso só corrobora com a fala do Nilton. A periferia ela tem ficado com a migalha da migalha e então não chega aos grandes investimentos para ter essas grandes atrações na periferia. Não, só uma última questão, que você quer terminar, mas tem uma coisa que o Guilherme falou que é muito importante, que dialoga também com o Marcos e com o que o Nito falou, que é a questão do uso do espaço público, né? Porque assim, o uso que a gente imagina não é só o da moradia, né? Esse uso para tudo. Ele tem que do esporte, da cultura, da saúde. Porque tinha uma expressão muito comum na nossa época, quando eu cheguei em São Paulo, a pessoa quando ela tinha que ir para o centro, ela falava, vou na cidade. Por quê? Porque, lógico, ela não reconhecia a periferia como cidade. Exatamente. Né? Então eu vou lá na cidade. Por que você vai lá na cidade? Porque você já não está na cidade? Exatamente. Né? Então ele não reconhecia a apesar de estar na capital, se coloca no segundo plano. Segundo plano. Então, ir no centro, a gente usava isso é usual, na cidade, né? É usual. Porque não reconhecia a sua área como cidade. Né? Então, e sendo cidade, ela tem que oferecer todos os benefícios, inclusive o benefício de acesso à cultura. Sim. Porque a cultura que é onde você consegue, o ser humano consegue se expressar, se manifestar. Uma das dificuldades que eu tive, que foi um problema difícil de resolver, inclusive, porque nessa questão do território, você tem que valorizar quem chegou primeiro. E muitas vezes o capital e a especulação imobiliária, ela não tem essa sensibilidade. Por exemplo, no caso lá da escola de samba da Mocidade, que fica ali na freguesia do Ó, eles já estavam ali há quantos anos? Muito tempo. Né? E aí começou a verticalização, começou a crescer bastante ali naquele pedaço. E era chuva de reclamação, empreendedor querendo tirar a escola de samba lá. Aí, para minha sorte, isso caía na minha mesa lá na subprefeitura. Sim. Aí eu chamava os procuradores do município, isso aqui é para negar tudo, hein? Nós não vamos tirar a escola de samba de lá, dependendo da gente. Para deixar lá. Eles vão ficar lá. Segurou bastante tempo. Ele falou assim, eles só vão sair de lá o dia que eles tiverem vontade e o dia que eles acharem um lugar melhor ou maior para eles. Agora, por especulação imobiliária, eles não saem.
E foi uma briga grande, assim, eu nem sei. O que eu fico, às vezes, talvez, por isso que hoje é importante essa questão da organização das comunidades, porque eu nem sei se o pessoal da escola de samba reconhece essa luta que a gente teve dentro do governo. Então, Ou se eles até chegaram a tomar esse conhecimento. Você contando essa passagem aí da sua gestão na frente da SUB, hoje, infelizmente a especulação imobiliária levou para perto desses galpões prédios e outras residências que até então não existiam. Foi muito difícil. Isso culminou em que existe hoje aí na cidade de São Paulo um processo do Ministério Público do Estado, aonde todos os barracões de escola de samba tem que fazer investimento com acústica, etc. Então, para não incomodar a vizinhança. E dentro dessa linha a gente vai, junto com o Salve Periférico, o presidente, desenvolver um projeto para quê? Auxiliar a Unidos do Peruche, que está na iminência de fechar, ou ela faz isso aí, ou ela vai fechar sob pena de uma multa diária milionária, por conta de que, na verdade, ela foi espremida. Uma injustiça da sociedade com uma tradição. Uma tradição. Ela é uma só das tradições. Temos o Camisa, temos outras escolas na região que estão sofrendo esse mesmo processo, esse mesmo problema. Tanto que você falou, um TAC todo mundo. Como você falou, se eles reconheceram, é assim, Milton Leite, que é o vereador presidente da Câmara, foi o cara que mais investiu no carnaval nos últimos anos. E ele é o cara que tem dado muito concessão de uso, muita atenção para essa no carnaval, ele ajudou. O carnaval, a cultura, o Eu, na minha humilde opinião, acho que houve uma falta de reconhecimento ainda. Então, se a gente for tratar de reconhecimento, eu acho que falta o carnaval ter esse déficit, sim, de reconhecer quem o ajuda de verdade, quem estende a mão de verdade. Porém, não vamos generalizar, né? Tem uma parcela, né? Uma parcela que infelizmente foi pequena, que reconheceu muito pequena. Falta muito. Júnior, para você ver como que o que o presidente está falando é cruel, né? Até do ser humano, né? Você teve essa participação, você falou assim, pô, será que o pessoal reconhece? O Milton, quando esteve aí, porque ele reveza, né, entre presidente da Câmara Municipal e prefeito, porque hoje nós não temos o vice, que o Bruno veio a falecer, então ficamos aí sem o vice-prefeito, então o Milton é o vice. E estando vice, ele trabalhou e lutou pelo samba, pela cultura e sancionou várias concessão de uso de solo para manter essas tradições e manter o samba, manter o carnaval. E você vê, o apoio do carnaval político, vamos chamar assim, porque ninguém é hipócrita, todo político quer o seu reconhecimento, foi ínfimo. Então o ser humano ele é muito ingrato. Você tem uma ideia, nessa briga da escola de samba, por exemplo, eu colocava muito a nossa cabeça em prêmio, por quê? Porque tem aquela que o Nilton falou, eu tinha que responder tecnicamente. O Ministério Público vinha lá com uma declaração assim, ó, a responsabilidade da caneta é sua. E eu tinha que juntar lá os nossos advogados, procuradores públicos lá do município, e falar, gente, nós temos que tecnicamente negar isso aqui. Como é que nós vamos? Então é uma situação de muita dificuldade. Complexo. E às vezes a comunidade, não percebe toda essa movimentação. Né? Seu nome que estava em jogo, que assinou. E o Ministério Público, mesmo a força da especulação imobiliária, vocês sabem que ela na Cidade de São Paulo ela é muito forte. É pesado. Né? Então a gente ficava ali, eles chegavam na prefeitura querendo arrebentar a porta. E a gente não vai. A especulação não vai sair de lá quando. Porque entra essa questão do aeroporto, né? O cara muda do lado do aeroporto e ele reclama do barulho do avião, né? Então assim, você sabia que já tinha um aeroporto? Presidente, vou quebrar o protocolo que o Nilton pediu um café. Tem café. Não é à toa que o Salve Periférico, o café fica embaixo da mesa. Das comunidades é uma favela. É uma favela. Senão não é nós. Senão não vai ser nós. O Nilton está ali com o bico seco ali, Nilton, o seu cafezinho. Toma um cafezinho. Tá ótimo. Você sabe como é? Então, assim, e é cafezinho coado, viu, gente? Não é cafezinho de maquininha, não. É coado na hora. E veio pela nossa produção por debaixo da mesa, né, presidente? Entraram por aqui, ninguém viu.
colocaram garrafa de café. Aqui realmente é sem filtro. Aqui não sem é. filtro, aqui é de verdade. Vai voltar para debaixo da mesa. Na nossa juventude, assim, a gente frequentava a Rua do Samba, aqui na Barra Funda, que era o João de Barros, né? Isso. Ali, né? Nossa, assisti shows ali de cantor, Boca Nervosa. O Boca Nervosa é o cara que vai participar de um podcast nosso. Então, inclusive, eu queria até comentar com vocês que essa nossa conversa ela vai se estender um pouco mais. Vai ter um podcast tratando da moradia. A gente faz questão que você esteja com alguns líderes de moradia do nosso território, né, presidente? Exatamente. Para fazer parte disso. Tem bastante. Bastante líderes que tem associação, que acha que a associação dele entregar leite, tá tudo certo, e não é isso. E o Nilton vai orientar, explicar que ela tem que ter certas titularidades, certos certificados, né? Para poder receber um recurso público, né? Federal, E até estadual, avançar no municipal. trabalho que ela desenvolve. Exatamente. Como também vamos ter o podcast da música. Você lá, convidando seus convidados, trazendo seus amigos da música, dizendo onde é que está a deficiência e as falhas até na gestão musical hoje em dia na cidade, a valorização. Né? E aí, O setor do cogumelo é um setor que sofreu muito na pandemia, né? Pandemia. Sofreu demais na pandemia. mas ainda bem que na pandemia você ainda, como salve periférico, ainda contribuiu com esse... Com as lives, Com né, as presidente? lives, teve muita As lives ajudou live. um pouquinho, né? Músicos, artistas, o cara fala que não, mas o cara que carrega lá, o cara que leva Instrumento. instrumento, Exato. as caixas, o cara que mexe no som, todas essas pessoas foram beneficiadas. A gente conseguiu ajudar uma parcela, nem todo mundo, né? Porque a gente não consegue ajudar todo mundo. Mas uma parcela foi atendida. Por exemplo, a lei da... Desculpa, presidente. É que Pode falar, Gil. agora foi sancionada a lei Paulo Gustavo, que é uma lei Pra muito ajudar. importante, que é justamente de recurso para as áreas culturais, né? Então é muito importante ver que quais são as associações aqui da Zona Norte que apresentaram o projeto para participar. Teve gente que trabalhou antes de receber qualquer coisa e tem gente que não recebeu até hoje. É isso aí. E lembrando que aqui nós temos um músico de muito talento, uma pessoa muito querida na cidade e em todo o Brasil, que faz parte do núcleo do Salve Periférico, né, presidente? Está com a gente aí nessa caminhada já, ajudando os bairros dentro do terceiro setor que você acabou de falar agora, Nilton. Temos aqui o Marcos Bogumelo, do Grupo Sensação, gestor público, olha, está, né, como supervisor de cultura da subprefeitura Jaçanã Tremembé, né? E como é que está esse trabalho, Bogumelo? A gente quer saber um pouco. Primeiro, fala um pouco da trajetória sua musical, do Grupo Sensação, dessa história maravilhosa que espalhou na cidade e no Brasil todo aquele volume de cultura. Então, o Grupo Sensação, ele veio de uma escola de samba que se chama Camisa Verde e Branco. E na época, meu falecido Carlos Alberto Dias, que era meu padrinho, ele tinha um grupo lá que fazia as tardes de samba lá do Botequim. E um dia ele chegou em mim e falou: pô, vai montando uma rapaziada aí, porque essa rapaziada aqui já tá ficando velha, daqui a pouco vai ter que parar. E aí, sem compromisso nenhum, a gente não tinha afinidade nenhuma de ser artista, nada, e montamos um grupinho para tocar nas tardes do Botequim do Camisa. E ali, sem compromisso nenhum, começou a vingar a música da gente, as apresentações que a gente fazia. E aí pintou um dia lá, a gente estava no Botequim, o Luizão da Chic Show viu alguma coisa na gente e falou: meu, quero gravar vocês. Que era no selo Febstar, né? Que tinha lá. Só época, hein? Não é da nossa época. Sua época, viu, Isso aí é só para eles aí, não é para nossa E aí época. a gente falou: será que a gente está preparado para isso? Aí aceitamos o convite. Gravamos. Não, antes disso, antes de chegar no Chic Show, saiu o disco Botequim do Camisa. Era uma coletânea que tinha negritude, juventude, não lembro todo mundo que estava ali na capa. E dali surgiu uma música da gente lá chamada Pé no Chão, que era do Carica e do Vicente. E essa música começou a tocar na rádio, e aí foi aí o interesse do Luizão quando ele viu isso aí. Que ele viu a rapaziada, a música tocando na rádio. A gente era da TNT Record, do Donizete. E aí o Donizete até deu uma arrancada na gente, mas não seguiu. O Luizão
não é bobo. Vai lá e pegou o trabalho pronto e mandou ver. E aí gravamos o primeiro disco, que era Mais Uma Paixão, e daí começou a despontar. Quantos LP, mais ou menos? Porque na época, né? LP, Na nossa época, na tua época também era LP, né? Agora depois virou demo, virou internet, agora é tudo na internet. Quantos LP compacto, né? Compacto não chegou. Um pouquinho depois, né? Mas LP vocês gravaram quantos? Mais ou menos, em foi média? foi 3. 3 LP, né? Depois aí veio o CD, né? CD. Aí partiu pro CD. Mas a LP foi 3 mesmo. O sucesso para vocês mexeu com a cabeça de vocês em relação ao trabalho que vinha sendo executado? Você acha que a galera tipo se sentiu um astro assim, uma pessoa muito famosa dentro do Brasil, de rodar a música de vocês no Brasil inteiro? Eu assim, na minha opinião, dentro do grupo, eu acho que até quando teve o LP, até o terceiro LP, acho que a gente estava com o pé no chão. Quando a gente foi para multinacional, eu acho que aí já mudou um pouco as coisas. Entendi. As pessoas já começaram a se sentir diferente. Sim, porque aí pintou mídia de televisão, ia pra Xuxa, Faustão, Angélica, Raul Gil. Aí eu acho que ali mudou um pouco a cabeça da rapaziada. A região, essa parte da cultura foi muito impactada no período da pandemia. Demais. Então, Foi a primeira que parou e a última que voltou para ajudar, né, Cogumelo? É isso aí, gente. Vamos ao nossas considerações Para finais. concluir aqui, nós vamos ter que dar uma canja aqui com a música do... agora me pegou. Primeiro eu quero lembrar vocês Sensação. que o nosso podcast vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 18 horas, né? A partir das 17 horas, né, presidente? A partir das 17 horas vai ao ar toda sexta-feira o nosso podcast. Temos essa chamada aí, a produção tá puxando minha orelha, falando que é para me aguardar, mas eu já estou notificando que todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas, vai ao ar o nosso podcast. Quem quiser comparecer também, manda na rede social lá uma mensagem pedindo. A produção vai aí organizar a agenda e trazer toda a E tem algumas lideranças aí de vários bairros que vão estar Todos presentes estão convidados. no próximo podcast. A Voz que Pode. Voz que Pode. O presidente fez um pedido que nós vamos fazer aqui, que é com carinho do mundo. Temos que dar uma Com carinho do canja. mundo, temos que dar uma canja. Quem é da batucada é da batucada. Mas nós temos a honra de receber aqui um membro do Grupo Sensação. Puta que O Grupo pariu. Sensação tem que dar uma palma. É uma homenagem diferenciada. Ô, Gumelo, você Vamos lá. puxa o canto que nós estamos com você. Coral de Anjo, então. Coral de Anjo. Grande Ai, sucesso, hein? Ô, irmão. Anjo. Olha a responsabilidade. Por favor, meu Gumelo. O Coral de De Anjo. anjos cantou uma linda canção e gravou, canção que falava pra mim, queria ter filho e a dor. Queria ter filho e a dor. Depois éramos querubins, arcanjos e os serafins, cantando pro meu coração, dormia em nuvens de paixão. De paixão. É isso aí. Sensação no podcast, a voz que pode. Salve Periférico, a voz das comunidades, a voz que pode. Encerrando aí, agradecendo aos nossos convidados. Nosso muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. E semana que vem teremos mais podcast, a voz que Voz pode. que pode. Café de novo, debaixo da mesa.